amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Big Scale Fórmula 1 Collection, edição número 6, que é a Williams FW11B Honda, que Nelson Piquet correu em 1987. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, ela falando a conquista de ambos os campeonatos, né? No caso, eles conquistaram o título de pilotos e construtores no ano de 87, né? A Williams, ela atingiu seu auge, né, com a parceria com a Honda, né, em 86, quando eles fizeram a FW11, né, um carro bem superior à concorrência, mas uma briga interna, né, entre os seus dois pilotos, né, o Nelson Piquet e o Nigel Mansell, fizeram com que ele perdesse o campeonato de 86 para Alain Prost de McLaren, né, que correndo por fora, né, conseguiu alcançando resultados que acabou passando os dois pilotos da Williams, né, e ficando com o título no GP da Austrália de 86, né. Então, lição aprendida, né? 87, eles continuaram o domínio deles, né, na Fórmula 1, né? E a guerra interna ainda continuou, né? Pois a dupla era a mesma, né? E o Piquet, graças à grande regularidade dele naquele campeonato, ele juntou os pontos necessários para se tornar o tricampeão nos treinos em Suzuka naquele ano de 87, né? Momentos daquele ano, né? Vemos aqui a Tyrrell de Philippe Streiff, né? Eles que participaram daquele campeonato de 87, né? Só que abriram mão de uso do motor Renault Turbo e voltaram a utilizar os motores aspirados, né? No caso da Ford Cosworth, né? E com isso, naquele ano de 87, a FIA introduziu o campeonato Jim Clark, né, para as equipes que utilizavam motor aspirado, né? No caso era a AGS, né, a Coloni, a Larousse, a Marte e a Tyrrell da foto, né? Eram as equipes que utilizavam motor aspirado, né? E com isso eles fizeram uma tabela separada, para dar pontuação para essas equipes, né? Que teve a Tyrrell como campeã de motores aspirados naquele ano de 87, né? Outro momento aqui, a Osella com motor Alfa Romeo, né? Aqui é o Gabriele Tarquini pilotando, né? Abaixo aqui, Nigel Mansell, o companheiro de Piquet naquele ano, né? De 87, né? E os dois que travaram uma intensa batalha em busca do título, né? No caso, a favor do brasileiro Nelson Piquet, que foi o campeão daquele ano, né? Outro momento aqui, Ayrton Senna com a Lotus, agora com motor Honda, né? E de patrocínio novo, né? Saiu a John Player e entrou a Camel no lugar, né? Ficou um carro, na época eu estranhei muito a cor, mas logo acostumei, né? Tava habituado com o preto e dourado, né, da John Player Special, ver esse carro com uma nova cor, realmente foi muito estranho, mas logo acabei me habituando, né? Abaixo aqui, Ivan Capelli com a Marte, né? Ainda era um carro baseado no carro de Fórmula 3000, né? Fazendo com que Capelli se arrastasse naquele ano com um carro visivelmente abaixo do nível que a Fórmula 1 precisava nos seus carros, né? Outro momento aqui, a Ferrari, né, em renovação, né? Eles que trouxeram o John Barner, né, o projetista mais badalado na época, né? E ele introduziu algumas mudanças, mas não foi ele o autor desse carro, né? Esse projeto aqui é de Gustav Brunner, né? Com
o aval dele, né? Com ele dando as dicas, né? Enquanto isso, ele trabalhava para o carro de 89, que iria usar motorização aspirada, né? As especificações desse carro aqui, ele tinha um motor V6 a 80 graus com 1.494 centímetros cúbicos, né? Um motor Twin Turbo, né? Da Honda, que rendia 850 HP a 12.000 RPMs, né? Ele tinha um duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, né? Turbinas da IHI, né? Um biturbo, um câmbio Hewland Williams de 6 marchas, né? Que mais falando? 540 kg de peso e 195 litros de tanque de combustível. Essas eram as especificações desse carro, né? A edição aqui ainda continua dando ênfase à assinatura, né? Já que ainda estamos nas primeiras edições, né? Ela continua falando ainda sobre quem quiser optar por fazer a coleção paralela de capacetes, né? De 10 capacetes ao todo, né? Eu, como tinha dito para vocês, né? Eu optei apenas só por comprar algumas edições à parte, né? Preferencialmente as dos brasileiros, né? Que vão sair, né? E algumas que não saíram ainda na escalão 43 e que estão programados para sair na 1.18, né? É o que eu farei nessa coleção, né? Ainda falando sobre o ano de 87, né? Gerhard Berger, vencedor de GP da Austrália, né? Com uma Ferrari em franca ascensão naquele final de campeonato de 87, né? O que dava muito ânimo para eles para a temporada de 88, né? Mal sabiam que estava surgindo um carro que iria dominar completamente aquela temporada de 88, né? Nessa foto abaixo aqui, Michele Alboreto no Grande Prêmio da Itália, né? Ele que foi o companheiro do Berger, né? Naquele ano de 1987. Na parte central aqui, né, o belíssimo pôster aqui, Piquet à frente de Mansell, né? Não faço ideia de qual pista que seja, né? Mas era muito interessante ver essas fagulhas que os carros costumavam soltar naquela época, né? Que o fundo batia no chão, né? E voavam lascas, né? Labaredas do fundo de titânio, né? Que batia no solo, né? Era muito bonita essa imagem na época, né? Falando sobre Nelson Piquet, né? Mostrando momentos da carreira dele aqui, no ano que ele estreou, em 1978, ele aqui pilotando uma McLaren, né? Uma M23, né? Abaixo aqui, naquele mesmo ano de 78, quando ele fez as últimas corridas do ano pela Brabham, né? Depois de fazer uma bela negociata com Bernie Ecclestone, né? E assim ele ficou por vários anos pilotando pela equipe do inglês, né? Aqui em 1980, né? O ano que ele conseguiu o seu melhor resultado até então, né? Vencendo o seu primeiro grande prêmio e terminando o ano como vice-campeão da temporada, né? Aí para finalmente ser campeão em 1981, nessa foto acima aqui, né? Falando sobre o Nelson Piquet, né? Nascido no Rio de Janeiro, né? Em 17 de agosto de 1952, a estreia dele se deu no Grande Prêmio da Alemanha em 1978, né? E a última corrida dele foi no Grande Prêmio da Austrália de 1991. Conseguiu 3 títulos de Fórmula 1, né? Em 81, 83 e 87. Ao todo foram 204 corridas, com 23 vitórias,
A primeira vitória dele foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos em 1980, né, no circuito de Long Beach, né, e a última vitória dele no Grande Prêmio do Canadá de 1991. Foram 60 vezes no pódio, né, no pódio não, na pontuação, né, com 24 pole positions, 23 voltas mais rápidas, e passou por 6 equipes, pela Ensign, B&S Fabrications, a Brabham, Williams, Lotus e Benetton, né? Essa carreira dele do Nelson Piquet na Fórmula 1, né? Outros momentos aqui, né? O ano de 1983, o ano que ele foi bicampeão, né, pela Brabham, e também o primeiro campeão mundial utilizando motor turbo, né? Foi Nelson Piquet que conseguiu essa façanha, né? Abaixo aqui a foto de 1988 com a fraquíssima Lotus, né? Um carro sofrível em que ele teve muitos problemas para conseguir chegar ao final das corridas, né? E a parte final da carreira dele, quando ele foi piloto da Benetton, no caso aqui o último ano dele da Fórmula 1 em 1991, quando ele venceu o GP do Canadá, né? E a próxima edição da Big Scale Fórmula 1, né, Collection, será a Benetton B195 que Michael Schumacher correu em 1995, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou mostrar para vocês como é que eu fiz o unboxing, como é que vem a edição, né? Ela vem lacrada aqui certinho, e depois eu volto para a miniatura. Bem, como vocês viram, né, a edição ela vem, agora as caixas dela vem num formato um pouco diferente daquelas primeiras edições que eu mostrei para vocês, né? Ela vem lacrada, né, no plástico, né? Mas a partir do momento que você rasga o plástico, aí toda a embalagem já vai saindo em partes, né? Sai a contracapa, né? E depois aparece a miniatura e juntamente com o fascículo, né? E falando sobre o carro, né? Um carro muito conhecido da gente, né? Um carro que a gente viu pela televisão, vocês que podem, de repente fizeram a coleção da Lendas Brasileiras, né? Teve essa versão em um 43, né? Eu tenho ela na coleção mundial, né? Em um 43 também, sem o piloto, né? Vocês não, tem a vantagem que tem o piloto, né? E ela em um 24 realmente tá muito bonita, muito detalhada, né? Ela consegue pôr um nível de detalhe a mais do que na versão de 1.43, né? Por ser menor, né? Não consegue dar todo o nível de realismo do carro.
né? As principais diferenças, né? No caso, aparecendo a marca da Fond Metal nas rodas, né? Que eram as rodas que a Williams usava naquele ano, né? E outros detalhes, a parte externa praticamente é a mesma, né? Só numa escala maior, no caso, né? O que mais chamou a atenção, no caso, né, olhando as diferenças, foi esse lance de vir a marca nas rodas, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.